Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje com mais um react ao programa Jogo Aberto, com todas as informações do Corinthians após a vitória sobre o América. Vamos trazer para vocês as últimas atualizações dos jogos e, é claro, cena a cena, lance a lance do último jogo. Vamos ver os olhares técnicos, as decisões e definições do Denilson e, é claro, as opiniões da Renata Fã e do Denilson. Vamos ver tudo o que ocorreu no jogo, lance a lance, vamos ver as polêmicas em campo, vamos ver também a situação do Carlos Miguel com este primeiro jogo sem a sombra, é claro, do gigante Cássio. Não faz mais parte do elenco e nós vamos ver como foi a atuação do Carlos Miguel nesse jogo. Estou deixando na descrição os créditos ao programa Jogo Aberto e vamos logo para o vídeo. Matéria do Corinthians, que bateu o América de Natal outra vez pelo mesmo placar, 2-1, mas na sua casa. E o Corinthians que não jogou aquele futebol vistoso, mas conseguiu a classificação e com outro gol do Yuri Alberto. Vai, Chico Garcia, vai. Brilho em Itaquera, e não era reflexo da lua cheia. Eram os resquícios de uma história que chegou ao fim há pouco tempo. Cássio vai ficar gravado nas páginas douradas do clube. Desejo a maior sorte do mundo, desejamos a maior sorte do mundo do novo projeto e nós vamos continuar. O Timão continuou. Mais de uma década depois, fez seu primeiro jogo sem Cássio no elenco. Era preciso seguir e as arquibancadas pulsavam num dia de decisão. Quase 40 mil torcedores assistiram um Corinthians não deslumbrante, mas dominante. O passe do Wesley para o Yuri Alberto, esse sim, foi brilhante. O atacante chutou em cima do goleiro e Bidon não conseguiu aproveitar o rebote. Nessa outra finalização, o Félix Torres deu uma de atacante. Nas poucas vezes em que foi necessário, o time de Antônio Oliveira soube se defender. E uma decisão também precisa de uma pitada de polêmica. Nesse lance, o Yuri Alberto e a torcida pediram pênalti. O dono do apito mandou seguir o jogo. O camisa 9 não dependeria de penalidade máxima para marcar. Só precisou dessa bela assistência do Bidon. Do Corinthians! Yuri Alberto pro Timão! Yuri Alberto pro Timão! Ainda deu tempo de mais essa chance com o Fagner, que acabou finalizando mal. O volume de finalizações do Corinthians foi muito superior ao do América, 28-6. Mas a demora para sacramentar a vitória e garantir a classificação de vez trouxe aqui para as arquibancadas ares diferentes do início do jogo. Um clima de tensão, que foi aumentando principalmente depois que marcou esse golaço com o Henderson. Deu bobeira geral na zaga do Corinthians. Parece que o Corinthians não volta pro segundo tempo. Uma paulada, bolada na bochecha. Para ter mais tranquilidade, Wesley tentou bater direto. Yuri Alberto tentou cabecear. Mas quem transformou a tentativa em efetividade foi o Kaká. Daniel, lindo lance, cruzou na boca do gol, tirou o zagueiro, vai pintar, bateu! Kaká! Um gol importante ali no finalzinho, um gol onde no momento a equipe deles tinha acabado crescendo depois de um gol. E fui feliz ali de ter recebido a oportunidade ali de chutar, chutei. Acabou que a bola entrou, lá ele, e mais uma vez fui feliz aí com mais um gol. Corinthians classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, mas o brilho, aparentemente, ficou só nas arquibancadas e na história. Ficam perguntas no ar como... O torcedor se preocupa, né? Não dava para ser com menos sufoco? Você acha que vai ter um tempo em que o torcedor vai ter mais tranquilidade para ver a equipe, não vai sofrer tanto? De alguma maneira, você acha que por ter tido tempo de trabalho, dá para, no futuro, vislumbrar mais? Acho que tanto a classificação como
como a vitória de hoje não merece contestação. Não há jogos iguais, os adversários são sempre diferentes, colocam-nos problemas diferentes e nós temos que arranjar as melhores soluções. Portanto, isto aqui não é... Já disse mais do que uma vez, não é PlayStation nem Futebol Manager. O seu colega anteriormente falou em 30 finalizações. Portanto, se fossem 5 finalizações é que eu ficava preocupado. Portanto, eu acho que o importante aqui é o resultado final. Foi oferecido o Daverson? Você foi a favor da vinda do Daverson ao Corinthians? Eu não posso falar de um jogador que está num clube. Portanto, ele tem clube e temos que respeitar isso. Brilho em Itaquera, mas falta um pouco dessa luz na atuação para que as páginas do clube sigam também douradas. Dedê, quando chegou o Antônio Oliveira ao Corinthians, coletivas mais suaves, obrigado. Agora já mudou um pouco o tom, porque a pressão vai aumentando. Na verdade, o Corinthians conseguiu o objetivo, e nisso ele tem razão, está classificado, mas era um time de Série D, tem uma diferença em todos os aspectos, e era meio que uma obrigação do Corinthians conseguir essa vaga. E olha que o América deu trabalho, foi para cima, fez o gol de empate, um golaço com o Henderson, mas depois acabou sucumbindo e o Kaká pela terceira vez foi às redes, zagueiro que já mostrou que tem esse gostinho pelo gol. E o Corinthians acabou definindo outra vez o 2-1 e segue com quase 4 milhões no bolso. Coisa linda, né? Ainda mais para um clube que todo mundo já sabe da dificuldade, não é uma exclusividade do Corinthians. Muitos clubes têm a questão financeira difícil, né? Mas, Loirão, se a gente pegar e analisar como aconteceram os gols, muito mais falha de saída de bola do América do que propriamente construção do Corinthians. Obviamente que tem um mérito de você concluir, de você ser eficiente, como diz o Abel, mas um jogo bem ruim. Esse semblante do Antônio Oliveira na coletiva é muito do que o time dele não está fazendo dentro do campo, porque já tem um tempo, não vejo uma identidade do Corinthians, que já era para ter uma identidade, tanto é que o jogo contra o Fluminense, que a gente elogiou muito aqui o comportamento do Corinthians, ali seria um padrão mais ideal, mas de lá para cá o Corinthians não voltou a convencer o seu torcedor. Sei que o torcedor não vai ficar bravo comigo, mas jogando o futebol que tá jogando nas últimas rodadas, vai lutar na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, a gente já sabe a escalação do Corinthians, tá começando a conhecer os 11 titulares, que até pouco tempo era uma indefinição ainda, e hoje a gente já tem uma espécie de padrão. Não que jogue aquele futebol vistoso, eu concordo, mas alguns atletas estão chamando a responsabilidade. O Kaká, zagueiro, o Breno Bidon, um menino que pela assistência ontem já chama atenção pela movimentação, e principalmente o tão criticado e sempre culpado de tudo, Yuri Alberto, dividia essa culpa com o Cássio foi embora, ontem foi homenageado pelo Fagner com a camisa 12, e o Yuri conseguiu mais um gol, são 12 em 26 jogos na temporada. Eu acho que é importante, obviamente, pro atacante de referência do Corinthians, um time que tem uma cobrança muito grande, uma hora ou outra tá marcando, não ficar muito tempo sem marcar gols, porque senão essa pressão ela aumenta. E eu fico com a sensação nos últimos jogos do Corinthians que se o Wesley não criar uma situação diferente, fica um time muito fácil, muito previsível. Parabéns, Leandro. Muito previsível, fica um time fácil de ser marcado. Então depende muito de uma jogada individual aí do Wesley, que nos últimos jogos também ele não tem se destacado. Muito mais por causa dessa construção, muito mais difícil fazer a bola chegar nele. Então o Corinthians precisa melhorar e isso passa pela experiência do Antônio Oliveira. E você está certo, e agora a torcida também está preocupada porque o Corinthians sinaliza que se tiver uma boa proposta pelo Wesley, vende. E é um jogador diferente, aquele que pode criar algo que surpreenda o adversário. E aí o Antônio Oliveira provavelmente ele já deve estar pensando nisso, numa alternativa se caso o Wesley for vendido. É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo aqui para o canal. E como vocês viram, vitória acirradíssima. O Corinthians passou aperto e a crítica é sempre a mesma. O Corinthians está jogando contra times, que estão lá embaixo, times que não estão no mesmo nível e está passando aperto. Mas a gente não está aqui para reclamar, somente comemorar essa classificação nas oitavas de final. Apesar de todos os pontos negativos que pode ter tido no jogo, como disse aí o Antônio Oliveira, a preocupação seria se o time do Corinthians não tivesse tido tantas oportunidades. Teve muitas oportunidades, conseguiu acertar nas necessárias e levou para casa a classificação. Eu gostaria de saber a sua opinião, o que você achou do jogo. Para você, poderia ter tido algo diferente? O que você mudaria?
Deixe nos comentários a sua opinião. Gostaria de agradecer a todos que chegaram até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Isso me ajuda a entender que vocês estão gostando das notícias que eu estou trazendo aqui no canal. Não se esqueça, clique também no sininho e ele vai te avisar sempre que chegar vídeos novos aqui no canal. Muito obrigado, até a próxima, valeu, fui!